Dona Amélia, o Valdomiro e a família Ferreira, com o senhor José, eles quando vieram de Pindorama, eles vieram morar na minha casa, certo? E aí se passaram muitos anos praticamente e eu me criei com o Valdomiro, certo? Aí, depois de algum tempo, o senhor José se mudou, não é verdade? Então a gente ficou assim, um pouquinho distanciado e cada um continuou a sua vida, não é verdade? A família Ferreira de um lado e a nossa família de um outro, mas a gente pegou uma grande amizade, certo? Que ficamos aí conversando aí por toda a vida. E aí depois de alguns anos, passando alguns anos, eu já estava com meus 31 para 32 anos, certo? Eu adoeci. E adoeci, fiquei me sentindo assim bastante mal, certo? Indo aos médicos, não sabendo aquilo que realmente eu tinha, mas eu sentia muitas dores, praticamente de cair dentro de onde eu trabalhava, de dor, e tudo bem. E aí fui em todos os médicos, ninguém sabia o que tinha. Foi aí então que a minha mãe falando comigo, que por que eu não iria dar um pulinho na Dona Amélia, que sabia que eles tinham um centro, que realmente poderíamos fazer um tratamento e quem sabe eu melhoraria, né? Não é verdade? E justamente o meu pai tinha falecido há mais ou menos uns 3, 4 meses atrás. Foi daí que eu comecei a ter realmente essas dores. E aí eu peguei e fui procurar a Dona Amélia, Valdomiro, que a gente tinha contato diário, mas não nessa área espiritual. E aí era em Jandira de Moraes, já o centro, então eu fiz a minha orientação com Dona Amélia, certo? E a Dona Amélia me deu um cartãozinho, né? Que naquela época o nome chamado não era CH, era o passe choque anêmico. Então, aí eu peguei aquele cartãozinho com choque anêmico e comecei a fazer o tratamento. Mas nunca me esqueci que ela recomendou que quando a gente teria o dia do trabalho, que era para mim as quartas-feiras, sempre ia acontecer alguma coisa para que realmente eu chegasse atrasado ou desistisse. Então isso se tornou uma realidade, como eu trabalhava em oficina mecânica e sempre no horário da gente sair acontecia qualquer coisa. Bom, aí consegui fazer o primeiro cartão, passei para o segundo cartão, aí no segundo cartão o que aconteceu? Aconteceu que realmente fui mandado para as escolas. Mas eu fiquei sempre bastante assim meio preocupado, o que seria, o que não seria. Mas eu comecei a frequentar as escolas e naquela época, depois de mais ou menos um mês fazendo as escolas de médios no primeiro ano, eu dei uma comunicação, que a gente sabia aquilo que realmente era. O professor era o senhor Stamatis, tudo bem. Depois disso, eu comecei realmente a melhorar um pouquinho. Mas quando eu vinha fazer os meus tratamentos, é aí que realmente eu ficava assim meio preocupado, porque eu olhava o expositor falando e eu via uma aura que hoje eu entendo, mas não sabia o que era. E às vezes eu esfregava os olhos para saber o que realmente era. E aí a gente assistia ao Evangelho, depois do Evangelho a gente tomava o passe era um cantinho, certo, com uma cortina, certo? Então, a gente sentava e dava o passe. Mas eu estava muito preocupado com esse tipo de passe, porque o meu era o choque anêmico e, de fato, eu estava bastante magro, entendeu? Bastante pálido, e aí a minha preocupação era muito grande. Então, um dia eu peguei e fui até a oficina do Valdomiro, que era meu amigo, e eu falei com ele: Valdomiro, você praticamente se criou junto comigo, eu considero você meu irmão, só que você tem que falar a verdade, aquilo que está acontecendo comigo. Porque até agora eu não vi nenhum choque. E pelo choque que eu vou receber, deve ser de 220 para cima, porque para baixo não vai resolver. E ainda estou anêmico, e de fato estou anêmico, estou emagrecendo. Então, como que vai fazer?
Então, tudo bem. Aí ele falou, não, Valdemar, isso aqui é uma nomenclatura, isso aí acima, não fique preocupado, você está bem, tudo bem e tal. Então, tudo isso realmente é só para concluir aquela parte de eu estar nas escolas de médios, ter a primeira comunicação e depois, a partir disso, já comecei a fazer a minha melhora e comecei, então, a trabalhar diretamente em todos os setores que realmente me colocavam para o trabalho. O Sr. José sempre foi uma pessoa, assim, bastante responsável. E uma pessoa, assim, de não muito diálogo. Ele praticamente era direto nas coisas. Mas eu recordo alguma coisa da minha juventude, porque onde o Sr. José tinha sua carvoaria, que era ali para baixo do Jardim da Saúde, praticamente o bairro da Saúde, certo? Aonde ele morava, onde que ele tinha sua casa, do lado ele começou realmente com uma carvoaria. E nessa carvoaria do lado, ele colocou assim um salãozinho um pouco maior, aonde ele montou um time de futebol, que chamava-se Serrano. E aí, como eu jogava num outro clube, um dia eu conversando com ele falou, você não queria jogar no Serrano? Tudo bem. E eu nunca me esqueço do dia que ele me levou para jogar lá e joguei uma temporada, porque aonde que é lá embaixo, aquele Plaza Sul, ali são campos de futebol, eram chácaras e tudo. Então, eu tenho essa recordação, aonde realmente ele me colocou para jogar, e aí a gente também jogava com o Valdomiro e com toda a família, e aí é uma recordação boa que eu tenho dele. Então, dessa recordação é o que realmente é a pessoa do Sr. José, uma pessoa muito amável, uma pessoa muito coordenada, muito respeitosa e realmente de um coração muito grande. E depois fui entendendo que a parte espiritual dele, por tudo aquilo que realmente aconteceu dentro da sua vida, juntamente com a sua família, da montagem de um centro, então é uma pessoa que realmente tem o seu crédito. A Dona Amélia, realmente como o Sr. José, ela realmente foi uma pessoa bastante realmente inteligente, ela foi uma pessoa dedicada, ela foi uma pessoa que realmente na sua área espiritual bem adiantada. E a coisa mais interessante na Dona Amélia seria a parte prática dela na convivência com as pessoas, principalmente com a área realmente pobre, porque naquela época na Vila Moraes só tinha praticamente favelas. E justamente o lugar ideal para que a gente fizesse alguma coisa por essas famílias. Primeiramente, dando aquela assistência que a gente sempre deu, certo? Uma atenção, numa orientação, certo? Depois, realmente, na parte de alimentos. Então, nessa parte de alimento, onde nós deixávamos as pessoas à vontade, que essa alimentação era dada todos os sábados. Antes, porém, tinha o Evangelho e dávamos o passe na assistência social. E tudo bem. Então, fazíamos pedido de toda essa parte material, arroz, feijão, batatinha, tudo aquilo. Então, gostaria até de um caso que realmente, como a gente começou fazendo também tudo aquilo que a federação fazia. E uma dessas coisas que a federação fazia chamava-se Campanha Alda de Souza. Então, a gente tinha, assim, um pessoal restrito, mas a gente não tinha aquele conhecimento para poder arrumar todos esses mantimentos para o povo que realmente existia na Vila Moraes. Então, a gente resolveu fazer essa campanha. Íamos, então, no Jardim da Saúde, então fizemos umas sacolinhas bonitinhas, direitinho, certo? Uma mensagem de Chico Xavier, para poder entregar para as pessoas, e fizemos 2 grupos.
as pessoas que faziam esse domingo e as pessoas que faziam outro domingo. Porque no primeiro domingo a gente batia mais ou menos 10 horas da manhã, batia na casa da pessoa, é verdade? E aí falávamos com a pessoa, fala muito bom dia. Olha, desculpa essa hora a gente está incomodando, mas nós somos lá do Centro Espírita Irmão X, não é verdade? E nós temos uma assistência social, pessoal muito pobre, então a gente queria ajudar, mas como a gente não tem essa possibilidade, a gente gostaria da cooperação da senhora. Mas não precisa ser para hoje não, porque mas a gente passaria domingo que vem e a senhora poderia arrumar um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de ovo seria importante, o que a senhora pudesse ajudar, um pacotinho de macarrão, a gente agradeceria. E aí, quando chegava no outro domingo, a gente passava naquela rua, os outros faziam o trabalho e a gente então agradecia a sacolinha, uns davam, outros não davam, e a gente dava uma mensagem de Chico Xavier, certo? E pedia se fosse possível para que a gente pudesse passar no mês seguinte. Então ficou mais ou menos isso. Então esse mantimento é que nós dávamos para assistência social. A Dona Amélia era realmente dedicada para todo mundo, mas especialmente com as crianças, porque ela tinha a companheira dela, certo, desses trabalhos, que chamava Dona Edimeia Signorini, a senhora do seu Tirso Signorini, e eles é que realmente trabalhavam com as crianças. Então, todo o passe da criança, orientação com a criança, a Dona Amélia estava lá, já participando para poder ser útil nessa parte. Então, na parte mediúnica dela, ela fazia esse setor também. A Dona Amélia, uma senhora portuguesa, o Sr. José português, ele veio de Portugal. E naquela época as pessoas vêm imigrando, não é verdade? Como vieram os italianos, como vieram os portugueses, como vieram a maior parte do pessoal. E eles foram para o interior para poder trabalhar na lavoura. Mas só que ela era uma pessoa assim com bastante... Ela não era assim, tinha uma saúde, entendeu? Então aí indicaram e ela começou a frequentar um centro e através desse centro ela fazia o Evangelho no Lar. E ela começou a fazer esse Evangelho no Lar. E depois disso, certo, ela veio para São Paulo, não é verdade? Então ela começou a fazer o mesmo trabalho, não é verdade, de Evangelho no Lar. E através das pessoas que eu soube naquela época, que ela fazia na casa dela, ela convidou a família primeiramente, né? Mas depois as pessoas que frequentavam, elas se davam bem e aí um falava para o outro, porque o Evangelho naquela época é o que é agora, não é verdade? É a mesma coisa, a única coisa que as pessoas colocam é aquele vaso com flores, antigamente seria isso, aquela mesa branca, direitinho. Então se abria uma página do Evangelho, se lia, se comentava da melhor maneira possível e depois se fazia as vibrações. E depois das vibrações vinha a fluidificação da água e através daquele copinho de água que as pessoas tomavam, se sentiam bem, melhor e tudo bem. Foi aí que realmente começou a crescer, crescer, crescer e soube que na época até o Sr. José passou a fazer algo na própria carvoariazinha dele. Soube disso, que ele fazia isso, mas também lotou na carvoaria. Aí depois parece que o Sr. José também soube que ele alugaram um pedacinho de um centro de um amigo dele, que naquela época o centro não era assim um centro, era praticamente uma garagem. Só que depois de 2 ou 3 meses, 4 meses, 5 meses, todas aquelas pessoas que iam na casa dele passaram a ir na garagem, e depois disso a garagem não deu, foi daí porque eu soube que aí é que veio então a inauguração do Centro Espírita Irmão X, porque aí eles vindo para cá fazendo esse trabalho, entendeu? E aí participando da federação também, então já conheceram os seus tamates,
conheceram já o Senhor Nicola e as pessoas que realmente daquela época. Foi aí que foi montado então o Centro Espírita Irmão X. E aí que começou então, praticamente numa carvoaria, né? E depois começou realmente a subindo, porque esse grupo de pessoas que vieram naquela época que eu soube, que realmente um deles era o Sr. Stamatis, que depois é que ele passou realmente a ser o presidente, foi aí que de Jandira de Moraes, que ele tinha uma casinha juntamente com o Sr. Nicola, eles reformaram toda ela e tiraram da onde que estava e começou então a fazer esse trabalho aí na Jandira de Moraes. Então, aí embaixo de Jandira de Moraes, já com os seus Stamatis, então que nem eu estava falando, com o Senhor Nicola, foi que realmente, quando saiu da carvoaria, que o Senhor Nicola, o Senhor Stamatis da Federação, juntamente com Dona Amélia, com a família Ferreira, que já também frequentava a Federação, acharam que realmente era hora de abrir um centro maior. O centro já estava aberto, mas com certeza absoluta para atender as pessoas maiores. Foi aí que veio realmente então para Jandira de Moraes, que aí seria uma casa, seria diferente de uma carvoaria tão pequena. Então foi aí que começou então o trabalho evoluindo naquilo que eu falei então, que a gente começou a fazer aquilo que a federação fazia, tanto os cursos espirituais, como na parte de ensino, como na assistência social, como em gestante, tudo aquilo que fazia a federação em casa transitória, a gente também fazia, entendeu? Só que era uma pequena escala. Foi aonde a gente começou a fazer então esse trabalho de pedir mantimento para fazer a doação desse mantimento, que a gente não tinha essa possibilidade toda de ter esses mantimentos, a gente estava começando praticamente, entendeu? Tanto que para poder ganhar um pouquinho, em frente de Jandira de Moraes, que é a rua de baixo, certo? A gente arrumou um terreno vazio lá, aonde a gente fazia as festas junina, julina, alguma coisa que a gente montou lá, algumas barracas onde tínhamos tiro-alvo, nós tínhamos aquele jogo de bola, tínhamos aquela roleta para poder vender aqueles bolinhos de cuscuz, todos aqueles bolos que a gente pedia para a parte que nos ajudava, numa parte material e espiritual, para poder então a venda disso, para a gente comprar os mantimentos e dar para assistência social, certo? Tínhamos também o setor de gestante, aonde a dona Marta ela era responsável, aonde nós tínhamos a gestante e até hoje fazemos isso, aonde a gente explica para a gestante, quando vai ter o bebê, o significado daquela criança e depois que aquela criança nasce, a gente ainda dá, durante 6 meses, uma lata de leite ninho, damos um enxovalzinho para que tudo isso seria, então, importante. O Grupo das Flores era o grupo que cada um individualmente, certo, com o seu grupo perto das suas casas, faziam as arrecadações, né? A gente chegou até a fazer algumas campanhas naquela época, por exemplo, o Livro de Ouro, que as pessoas colaboravam, e a gente chegou numa época para poder então tocar, mas aí um pouco mais para frente, certo? Algumas coisas, se você tinha algum anel que você não ia usar alguma coisa, como o Sr. Stamatis, o ramo dele era ourives, ele derretia, vendia e esse dinheiro voltava para uma assistência social. Quem era o responsável por esse grupo das flores? Nasceu da ideia de quem, esse grupo das flores? Essa ideia foi sempre do presidente, não é verdade? Sempre do Sr. Stamatis, que realmente ele representava, certo? Esses grupos das flores, que até o bingo da Dona Ermelinda, que existe até o dia de hoje, é um dos grupos que realmente ele tinha o nome das flores, se não me engano, das orquídeas. A campanha do ouro, ela foi feita já no Vale dos Lírios ou ainda quando nós estávamos na Jandira de Moraes? Já foi feito já com a parte já lá do Vale dos Lírios, que antes disso a gente fez algumas campanhas para poder comprar Vila Moraes. Seu Valdemar, depois da Jandira de Moraes, os presidentes compraram um terreno na Eduardo Ferreira França. Como é que Isso. era Eduardo Ferreira França quando eles compraram?
Então, aconteceu aquilo que aconteceu numa carvoaria, aconteceu em Jandira de Moraes. Então, que nem eu já disse, foi realmente evoluindo em todas as áreas, não é verdade? Porque se fazia todos os cursos, quer numa área espiritual, quer numa área de ensino, quer numa área de ciência social. Então começou a ficar bastante pequeno, eu já não sabia o que íamos fazer. Então aí o Sr. Stamatis, através das nossas reuniões de diretoria, porque lá eu já participava intensamente, a gente conversando com a parte espiritual, porque a nossa parte espiritual é os nossos aliados naquilo que nós vamos fazer, não é verdade? Então eu falo que sempre que a nossa sociedade é a parte espiritual. Então é lá que nós falamos, lá que nós se comunicamos e as intuições vão aparecendo e pela necessidade é que vai se fazendo as coisas. Então foi aí que nós tivemos a ideia, então começamos então a acelerar a parte de arrecadação no sentido de tudo aquilo que nós fazíamos. Então pegamos o primeiro dinheirinho que nós conseguimos, então compramos Vila Moraes. Então de repente aconteceu que tinha uma plaquinha vende-se, o dono morava na própria rua, a gente foi falar lá com ele, naquela época eu também e sempre pertencia à diretoria, fomos lá com o Sr. Stamatis, com o Valdomiro, e conseguimos comprar, demos aquele dinheirinho que nós tínhamos de entrada e ficamos pagando, certo, pela promissóriazinha que não era promissória, era um talão, certo? A gente assinou todos os talõezinhos e todo mês ia lá, ele dava uma parte daquele talãozinho para a gente e tudo bem. Fizemos aí um contratozinho manual, porque naquela época não existia, não era assim tudo legalizado. Aí começamos devagarzinho até a gente poder pagar. E aí, então, compramos então o terreno, então de 20 por 40, então idealizamos então fazer o centro para que realmente fosse duração para toda a vida, entendeu? E aí a gente começou realmente, avisamos, porque a nossa colaboração e as pessoas são as escolas de médios, são as pessoas que depois que faziam as escolas, ela passa a ser colaboradora em todos os sentidos, ajudando, porque as pessoas se formam e vão praticar aquilo que realmente se formaram. Uns vão ser passistas, outros oradores, outros orientadores, e aí vai indo. Aí o Sr. Stamatis convidou todo esse pessoal, entendeu? Dizendo aquilo que tinha acontecido, entendeu? Fizemos uma reunião geral e aí começamos então um trabalho de preparação como iria ser o novo centro. Tínhamos então que fazer aquela limpeza do terreno. O terreno era aquele barranco, certo? Até a metade barranco, depois uma parte assim mais lisa, depois uma parte de mais barroca. Então era totalmente irregular, né? Então eu nunca me esqueço que o Sr. Stamatis então chamou, que naquela época nós não tínhamos as pessoas de projeto, não existia projeto, existia desenhista. Aí nós tínhamos um desenhista nas escolas, então a gente veio para o terreno, deu uma limpada, colocou uma cadeira, uma mesinha, e o Sr. Stamatis foi idealizando aquilo que teria que ser. Que teria que ser, por exemplo, um salão grande para umas 130 pessoas, teria que ter salas para a gente fazer aquilo que a gente queria. Então, era uma assistência social, era a parte espiritual, era a parte de ensino, mas todos eles queriam trabalhar. Então, nós íamos fazer o local para que todo mundo trabalhasse e tivesse o seu cantinho. Então, a gente fez tudo direitinho. Então, aqui devia de ser um salão grande, aqui devia de ser, então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, porque tinha quarto ano de escolas. Então, fizemos o salãozinho, mais 4 salas, mais 2 salas, que era, então, a parte de orientação, e mais a livraria e mais uma secretaria. Então, a gente achou que realmente ia ficar, então, durar bastante. Então, idealizamos tudo aquilo, só que a gente não tinha possibilidade, não tinha as pessoas para poderem fazer a obra, porque a gente não tinha dinheiro. Então, aí, o filho da Dona Amélia, o Dortagno, ele era o único pedreiro que tinha. Então, a gente
falou com ele, tudo direitinho, e fez uma convocação de ajudantes, para que realmente pudesse nos ajudar. Então a gente se reunia no sábado de manhã, e às vezes aquele que aguentava vinha no domingo, para poder fazer a limpeza do terreno direitinho. Então o Sr. Stamatis comprou aí pelo menos uns 4 carrinhos, umas 5 pá, umas 4, 5 picaretas, certo? E começamos então, todos os sábados de manhã, chegávamos aqui praticamente às 8 horas da manhã, 7h30, certo? Fazíamos uma prece e íamos até a hora do almoço e depois a gente almoçava e ia até umas 4 da tarde. Quem era encarregada dessa área, não me lembro, a senhora do Sr. João Laurito, a dona Marta, né? Então ela era a diretora da gestante e ela ficava com a gente. Então naquela época Cursino era terra, certo? Só tinha uma padariazinha, ela ia lá, comprava uns 8 filões daquele pão italiano, partia no meio, comprava uns 2 quilos de mortandela, certo? E na hora do almoço partia direitinho, quando chegava meio-dia, a gente parava, fazia prece, comia, tomava um copo d'água e na parte da tarde continuava para poder limpar. Se passou aí uma boa temporada, só que o serviço não rendia. Então a dona Marta, que ela tomava conta das gestantes, e ela veio um dia de manhã falando que, olha, acontece o seguinte, do jeito que vai indo, vai demorar muitos anos para poder terminar de aplanar esse terreno. Mas aí, sábado que vem, eu vou trazer uma coisa especial que vocês vão ter uma vitalidade muito mais forte para poder a gente terminar isso aqui. Então, quando foi no próximo sábado, aí veio, a gente pegou e tal. Em vez de a gente tomar um copo d'água depois de comer o sanduichinho, ela deu um cálizinho para cada um. Eu, dona Marta, o que seria isso? A gente perguntou para ela, né? Eu perguntei para ela, dona Marta, o que é isso? Pode tomar que você vai ver. Aí a gente tomou um pouquinho, era meio escurinho, era Malsbir. Então ela falou assim, eu trouxe essa Malsbir, certo? Mas vocês podem tomar, porque agora vocês vão ter uma vitalidade não igual a que está até esse momento, mas futuramente vai ser realmente para poder terminar rapidamente. É Malsbir. Por quê? Porque isso aí a gente dá para a gestante para ter mais leite. E elas têm muito mais leite quando tem o bebê, elas têm muito mais vitalidade. E se deu certo na gestante, por que não vai dar certo para vocês? E foi daí que a gente começou a mandar brasa, certo? A tirar terra, tirar terra, tirar terra, tirar terra. Quando foi depois de uns 4, 5 meses mais ou menos, a gente conseguiu nivelar aquele terreno. Aí veio o ortágono, certo? A gente vinha de sábado para poder fazer o alicerce. Então ele fazia alinhamento, a gente tinha aquelas cavadeiras, então a gente conseguiu fazer o alicerce bonito. Aí de repente fizemos um alicerce das salas. Então já tínhamos de salão grande e já tínhamos da sala completo. Só que aí a gente precisava encher tudo aquilo. Então a gente foi até, naquela época existia a siderúrgica ali perto, fomos até lá com o Sr. José que trabalhava lá, falamos com o diretor e tudo aquilo que realmente era de ferro, ele nos doou. Então o caminhão saía de lá e deixava aqui. Então a gente começou a fazer aquelas colunas para poder pôr no chão. Então aí saímos também para poder ver a areia, ver o cimento, ver a pedra. Então tinha aqui em cima, com os amigos do Sr. Stamatis, tinha um senhor português, certo? Ele tinha uma casa de construção, certo? Então, falando com ele, tudo direitinho, então ele falou com o Sr. Stamatis que não teria, assim, possibilidade de dar nada de graça, mas ele poderia, para poder ajudar, comprar as coisas e fazer pelo preço de custo. Areia pelo preço de custo, pedra pelo preço de custo, cimento, tudo pelo preço de custo. Então foi feito isso e nos deu a ideia, certo, de poder ir um dia em Olarias para a gente chorar um pouquinho e conseguir as coisas assim um pouco mais barato. Então a gente começou a fazer um trabalho. Aí já começou a entrar um pouquinho mais de dinheiro, já tinha um ajudante e aí o Ortágono começou realmente a fechar juntamente com a gente. Aí conseguimos então, com a pedra, com o cimento e com a areia,
e mais as colunas, conseguimos fazer todo o alicerce. Aí fechamos bonitinho, passamos vedacite e para que não houvesse umidade, e aí ficou uma beleza. Aí fomos até Itu para poder fazer a compra do tijolo. Aí compramos tijolo pelo preço de custo, choramos, conseguimos aí alguma coisa de graça, certo? E aí conseguimos então fazer uma parte, fomos subindo e conseguimos então chegar até o teto. Aí nós tínhamos o senhor Antônio, que era a pessoa que fazia parte de carpintaria. Ele fazia telhado, fazia uma porção de coisas, justamente a gente precisava. Então a gente encontrou ele e a gente foi até a Rua do Gasômetro, choramos porque era de costume, na verdade. A gente levava aquele pessoal já prático de chorar, então a gente conseguia por um preço mais camarada e tudo bonitinho. E aí conseguimos, chamamos o pessoal para poder ajudar o seu Antônio, porque ele não tinha ajudante. Tinha só um menininho, mas não dava para ajudar. Então fizemos uma reunião nas escolas, chamamos o pessoal, todo mundo veio. Ele arrumou pelo menos uns 10 serrotes e fazia a marcação, todas aquelas vigas, e aí você não precisa fazer nada, só fazer assim, e a gente cortava. E aí ficamos pelo menos um mês cortando viga, certo? E de repente começamos com carretilha, colocar lá para cima e conseguimos fazer o telhado. Aí fizemos um telhado, fomos em Itu de novo para poder comprar telha, compramos a telha e começamos a fazer a cobertura. Como naquela época era tudo mato, então o senhor Antônio, que tinha experiência em telhados, falou, olha, para a gente ter sorte, a gente vai precisar arrumar uma árvorezinha, certo? A maior que tiver na redondeza. Então a gente olhou o quarteirão, tudo bem direitinho, a gente pegou aquela árvorezinha, ele colocou em cima do telhado, todo mundo bateu palma, fez uma prece e fechamos o telhado. Então fechamos o telhado e ficou a parte interna de encanamento e a parte de eletricidade. Então a gente, de parte de encanamento, a gente tinha uma pessoa que fazia isso, que era das escolas, e a gente conseguiu fazer. Aí compramos o material, mas tudo isso, logicamente, levando um tempo. Tudo bem. Aí quando nós fomos fazer a parte elétrica, a gente não tinha eletricista, mas a gente se propôs, então fizemos uma equipe. Uma das pessoas da equipe era o Sérgio Pelli, era um rapaz do primeiro ano, se não me engano, o senhor Alfredo, e eu também participei. Aí fomos até a Rua do Gasômetro, vendo aquilo que a gente possibilitava para poder comprar esse material. Mas a gente viu uma casa, conversamos com ele e falou, olha, só podemos comprar o material do senhor se o senhor nos explicar como que a gente faz a parte elétrica, porque a gente não sabe, a gente não tem eletricista e não tem dinheiro para pagar. Então foi feito isso. Aí ele deu um livrinho para a gente, com o Serginho Pelli, a gente estudou bastante essa área, um pouquinho, só que ele recomendou para a gente que 110 e 220. 110, se tomasse um choque, não tinha tanta importância, mas 220 era um choque muito forte. A pessoa não está tão acostumada a tomar choque, tudo bem. E a gente começou a fazer os trabalhos de sábado, e as pessoas vinham, Dona Amélia, Dona Edmeia, as mulheres que faziam a comida, ajudava e vinha dar para o pessoal trabalhar aqui um pouquinho, né? E aí foi que a gente começou, fizemos todos 110, bonitinho, e aí a gente precisava fazer o 220, porque ia ter chuveiro, ia ter algumas coisas que a gente comprava que necessitava 220. Então eu me lembro que Dona Amélia, Dona Edmeia, ela sempre, mas quando que vai sair esses 220? Quando? Então a gente ficava assim numa escada, né, de 110, certo? Aí o Sérgio ficava lá em cima, perto da lâmpada, e eu ficava aqui embaixo segurando a escada, e o senhor Alfredo do primeiro ano ligava para ver se dava tudo certo. Então a gente foi fazendo tudo isso, como o centro era grande, demorou bastante. Então quando foi no 220, a gente fez a mesma coisa. Só que eu me lembro de um detalhe muito importante, que
a gente fez o mesmo trabalho direitinho, só que o fio era mais grosso e tudo bem. E aí o Sérgio subiu lá em cima, na lâmpada, eu segurando a escada para não tremer e o seu Alfredo do lado para poder fazer a ligação. E de repente o Serginho falou, bom, seu Alfredo, por favor, ligue. E não saía a ligação. Aí o senhor Alfredo falou, olha, acontece o seguinte, senhor Valdemar, eu estou no primeiro ano, o senhor está um pouquinho mais... O senhor não quer que eu segure a escada e o senhor liga? Porque pode dar um choque, e pelo choque de 220 que eu marquei na minha cabeça, que aquele senhor falou para a gente, pode ser prejudicial. Então eu queria que o senhor viesse no meu lugar. E aí eu perguntei para ele, mas você não tem fé? E ele falou para mim, eu tenho fé, mas também tenho medo. Então foi aí depois que ele criou coragem e fez a ligação e acendeu. Então justamente lá na salinha estava a Dona Amélia, então foi uma salva de palma que nós conseguimos então esse 220, graças a Deus. Bom, depois então a gente terminou tudo direitinho, mas nessa época então a gente fazia aquelas campanhas lá embaixo para poder arrecadar, que a gente já estava indo na Jandira de Moraes. Foi aí que a gente fez uma reunião, né, com a diretoria, que eram os 10 diretores, e chegamos e chamamos as escolas, os colaboradores, dizendo que agora acabou o dinheiro, a gente ia ter que... Então, nessa época, o senhor Stamatis e o senhor Nicola, ele fez a doação da casa de Jandira de Moraes. Se a gente vendesse aquela casa, e o dinheiro a gente aplicaria para poder terminar e mudar de vez. Então, a gente fez essa reunião, a gente agradeceu, tudo direitinho, e aí falamos nas escolas, né, com todo aquele grupo, né, uma espécie de uma assembleiazinha, e aí um aluno levantou e falou, olha, eu tenho um amigo meu, aliás, meu tio, ele está para mudar para São Paulo e se ele poderia até comprar. Tudo bem. Aí ele trouxe o tio dele, falou com o senhor Stamatis, que era o presidente e também o dono da casa, e aí chegou a uma conclusão que ele deu uma entrada, certo? E com essa entrada e o resto ia pagando por mês. Mas só que ele teria que ter em janeiro, porque nós estávamos no meio do ano e ele também não tinha chance de trazer a meninada para a escola, e aí a gente entregaria e ficaria com o centro, porque a gente não podia parar o centro, na verdade. E aí aconteceu que deu tudo certinho nessa área, ele deu, a gente terminou de pagar esse terreno, bonitinho, e aí então, com aquele dinheirinho, então, começamos a terminar a obra. Então a gente terminou a obra meio rusticamente. Antes de fechar tudo, a gente chamou Herculano Pires, certo? Da Federação Espírita de São Paulo, e ele fez a inauguração aqui. Aí depois a gente concluiu, certo? Em todos os detalhes, e a gente tinha o nosso centro, aí a gente mudou de Jandira de Moraes e veio para cá, então começamos o trabalho. Aí começamos um trabalho com o nosso grupo, né? Mas todas as pessoas das escolas que faziam a parte espiritual. E eu me lembro que olhamos aí e falamos, agora o plano espiritual pode mandar que realmente nós vamos receber o pessoal de braços abertos. Tudo bem, mas o plano espiritual realmente começou a mandar, então a gente colocou todas as salas direitinho, né? Porque nós tínhamos um departamento também de corte e costura, onde a gente fazia um enxovalzinho para gestante. Então a gente preparava todo o enxoval, quando nascia o bebê, a gente dava todo esse enxoval direitinho, com uma bacia para poder tomar o banho, e todo sábado, na assistência social, dava-se então uma lata de leite. Então, é aquilo que nós fazemos até hoje no Vale dos Lírios. Então, aí se fez, se inaugurou, completou e começamos a fazer um trabalho. Então, esse trabalho foi, graças a Deus cresceu bastante, certo? E numa época assim, que a gente não tinha assim tanta possibilidade de colocar mais as pessoas, a gente resolveu a fazer aquela parte de baixo. Então, a gente tinha esse terreno vazio aí do lado, aonde é esse estacionamento aí, que está aí do lado. Então, a gente começou a fazer o trabalho, certo? E fizemos a construção de um salão de baixo, para a gente ficar com um salão grande
certo? Do primeiro ano, um do segundo, um do terceiro. Se a gente fizesse mais um salão, ia sobrar mais uma sala. Então aí a gente ia ficar contente. Então fizemos a parte de baixo toda, direitinho, até os laterais, certo? E aí começamos então a fazer um trabalho de assistência social mais rigoroso, porque nós tínhamos aqui embaixo Dona Consuelo, de farmácia, tínhamos o médico e depois a Dona Amélia quis fazer o prato de sopa. Então a Dona Amélia idealizou, a gente foi até a cidade, certo? Compramos aí um fogão industrial, usado, mas em bom estado, certo? Aí compramos todos aqueles caldeirões com pá, e aí resolvemos então fazer então a sopa também. Porque o pessoal vinha mais ou menos 1h, meio-dia e meio, 1h, então a gente mandou vir mais cedo, então o pessoal da Redondeza vinha tomar sopa. Depois da sopa assistia o evangelho, certo? Depois do evangelho pegava o mantimento e ia embora para casa. É isso que nós fazíamos. É o ideal da Dona Amélia. Então foi assim no começo, assim, a gente fazíamos 4 equipes, cada equipe tinha 10 pessoas, então o pessoal chegava de manhã, uma equipe, então nós tínhamos equipe de 10. Então chegava no sábado de manhã, por exemplo, se eu pertencia à minha equipe, a minha equipe já passava no açougue, já pegava carne, passava na feira, comprava mandioquinha, cenourinha, tudo aquilo para fazer uma sopa bem gordinha, e a dona entregava tudo na mão da Dona Amélia, da Dona Edimeia e do grupo dela, aí fazia a sopa. Quando chegava às 11h, aí vinha um outro grupo e colocava as mesas no seu devido lugar, aí colocava a toalha bonitinho, aí colocava os pratos, aí quando chegava meio-dia e meio, ia chegando o pessoal, aí a gente tinha aquele carrinho, vinha com o caldeirão, certo? Já pegava aquelas conchas, já enchia direitinho, e aí chegamos daí 500 pratos de sopa todo sábado. Então foi o ideal da Dona Amélia, ela gostava disso, então foi feito esta parte de baixo, que serviu também para as escolas, né? E seguiu como uma parte espiritual. Então, como a gente trabalha aqui em Bombril, então servia para a parte espiritual, para a parte de ensino, para a parte de assistência social, e também fazíamos uma parte, certo, de domingo de manhã, que seria a moral cristã, e além disso a gente fazia uma alfabetização de adultos, onde a gente ensinava as pessoas a ler e escrever. Só que nós tínhamos uma parte que vinha aquelas velhinhas, certo, para poder ler e escrever, mas uma parte a gente também fazia, elas ficavam conversando e a gente acabava fazendo orientação. Então a gente achou que realmente com aquilo que a gente estava fazendo na assistência social, e aí melhorando uma parte espiritual e uma parte de ensino, no conteúdo de poder as pessoas virem e ter onde ficar, só que também num curto espaço de tempo já ficou também lotado de novo. Então nós ficamos com um salão grande, que seria o primeiro ano, o salão do fundo, que seria o segundo ano, e terceiro e quarto. E aí teria mais uma salinha. Então foi que se resolveu de poder fazer esse salão aqui de cima, onde poderíamos ligar direto a parte de cima e depois lateralmente ir para a parte de baixo. Então foi feito também mutirão aí do lado, direitinho, para poder fazer. E aí, com um pouco mais de possibilidade, conseguimos então fazer esse salão do fundo, para que a gente ficasse e terminasse essa parte de obras. Então foi aí que a gente conseguiu ter um primeiro ano, um segundo ano, um terceiro ano, um quarto ano, e já teríamos o restante para poder fazer então a continuidade de parte espiritual e parte de ensino. Então ficou, graças a Deus, tudo bem, aquele trabalho continuou, o plano espiritual continuou, mandando bastante gente, graças a Deus, certo? Mas só que, com o passar do tempo, também lotou. Então, depois de algum tempo, a gente, através das reuniões de diretoria, e o senhor Stamatis também presidente, então chegamos a uma conclusão, e o senhor Stamatis chegou a uma conclusão, que seria realmente uma dádiva de Deus
se a gente pudesse, certo, deixar o Centro Espírita Irmão X só com uma parte de ensino, só com uma parte espiritual, e a gente ter um local não muito longe daqui, só para fazer uma assistência social, e a gente denominou parte teórica e parte prática, que seria a parte da assistência social.